paz, sejam todos bem-vindos à Missão Ressignificar, Glória a Deus. gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Os pensamentos de Deus. E o versículo, Cristiane, é exatamente esse, Jeremias 29:11, que diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. E o final que seja grifado, para vos dar o fim que desejais. Aqui no início foi verbalizado, foi falado, foi orado, foi desejado, foi pensado em tantas dificuldades, em tantas pessoas que estão passando necessidade, enfermas, mantimentos mesmo, e o pensamento e o desejo que foi externado por Gislene é que o Senhor pudesse realmente trazer mais para que pudéssemos ajudar, porque o número que tem chegado com dificuldades, que sobressai aquilo que a gente tem capacidade de ajudar. Mas o Senhor, Ele sempre provê, e tem provido, graças a Deus. E aí eu quero começar logo com uma pergunta, que é: se se alguém chegasse e perguntasse para cada um de nós, quais os pensamentos que você tem a seu respeito? E o que você deseja para a sua vida? Qual o fim que você deseja? Quais são os pensamentos que você tem a seu respeito? Porque o versículo diz que Deus fala: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E nós, quais os pensamentos que nós temos a nosso respeito? O que nós desejamos para a nossa vida e qual é o fim nesta vida que a gente deseja? Aí eu creio que todos iriam responder, se pudéssemos responder mesmo, que todos nós queremos uma vida tranquila, uma vida de paz, para que a gente tivesse um final feliz, um final tranquilo, um final abençoado. Eu creio que a grande maioria iria pensar dessa forma. E é exatamente isso que Deus pensa, e o que Deus deseja, e o que Deus projeta para cada um de nós. Se é isso que eu quero para mim, se é isso que Deus pensa, então, logo, como eu via quando eu estudava no ensino médio, então logo o pensamento de Deus é o mesmo que o meu? O que Deus pensa é aquilo que eu penso? Eu posso pensar dessa forma? É assim que Deus pensa? Tem o mesmo pensamento que eu? E eu cheguei à conclusão que sim. Porque se a gente olhar e ler, para vos dar o fim que desejais. Ele é que sabe os pensamentos que tem sobre nós, de paz e não de mal. Mas para quê? Para nos dar o fim que nós desejamos. Se ele tem esses pensamentos sobre nós, e se ele quer dar o fim que nós desejamos, então o pensamento dele é igual ao nosso. Agora, o que acontece nesse meio do caminho? É exatamente isso. Porém, é necessário que no meu caminho eu ande conforme o direcionamento de Deus. Ele tem os pensamentos, ele quer me dar o fim que eu desejo, mas é necessário que eu ande no direcionamento dele. Não é o que diz o Salmo 119:1? Bem-aventurados os
irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. E que andam na lei do Senhor. A expressão no seu caminho, ela necessariamente não indica que eu tenho que andar do jeito que eu quero, da forma que eu quero, por onde eu quero, fazendo o que eu quero para ter o fim que eu quero. Dessa forma. Essa expressão não quer dizer isso. Por isso, é importante a gente observar o que vem antes dessa expressão, no seu caminho, e o que vem depois. O que vem antes é: bem-aventurados os irrepreensíveis. Que indica, o que essa expressão está falando? Indica um padrão de comportamento. Bem-aventurados os irrepreensíveis. Quem é irrepreensível? Quem anda... E agora me veio aqui o outro versículo, né? O Salmo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas se detém, nem se assenta na roda dos canecedores, mas se detém na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Esse é o varão irrepreensível. E essa expressão, bem-aventurados os irrepreensíveis, indica um padrão de comportamento a ser seguido. E esse padrão de comportamento, ele tem uma pessoa específica, que é a própria pessoa de Jesus Cristo, a ser seguida. Esse é o padrão. E aí a pergunta é: como que se chega nesse padrão? Aí, o depois no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Que andam na lei do Senhor. Ela determina regras, normas de conduta a ser seguido, regras, normas de conduta. E desta forma, sim, andar no meu caminho, entretanto, nos padrões de Deus, conforme os seus pensamentos. Aí, mas os nossos pensamentos não têm que ser os pensamentos de Cristo? Então não vai fazer diferença nenhuma andar nos padrões de Cristo conforme a sua conduta, conforme a sua lei. Provérbios 16:9 diz: o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Que foi o que falamos agora há pouco. Considerando os pensamentos de Deus, o que Ele deseja, considerando os pensamentos de Deus, o que Ele deseja, projeta para nós, o que Ele deseja e projeta para nós. Observando lá Jeremias, que nós acabamos de ler. Se a gente considerar essa palavra, esses pensamentos, o que Ele deseja e Ele projeta para nós? Resumindo assim, bem resumido mesmo, o que Ele deseja para nós é uma vida cheia de vida. Quem é a vida? É o próprio Filho dele. Então, é uma vida cheia de vida. E por que não dizer dele mesmo? Porque se foi ele que nos deu a vida, literalmente. E no Salmo 119, 93, a gente vai falar muito aqui do Salmo 119, diz: nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Agora, para que a gente entenda isso, é necessário a gente passar por algumas situações, ler algumas situações para a gente entender. Primeiro, Deus não é autoritário, a ponto de impor os seus estatutos, a sua lei, a sua palavra, ou seja, a sua vontade sobre a nossa vida. Ao contrário, por ele, por seus mandamentos, ele demonstra o seu amor e o seu cuidado
por cada um de nós, o que resultou em um ato perfeito de amor. E que ato foi esse? A troca de vidas. A nossa vida pela vida do Filho dele. Então, esse desejo e esse pensamento que Deus tem para nós resultou em um ato de amor perfeito. Ele troca o Filho dele por nós, desobedientes. Quem sou eu, como diz a música de Raquel Novaes, né? Um pobre pecador, e aí eu não sei a letra da música, mas ainda assim, um justo em troca da vida de um pecador. João está em João 3,16, né? Acho que nem precisa ler, mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E também João 10,10, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, resumindo, primeiramente, como eu falei bem resumido, o primeiro pensamento de Deus para nós é que a gente tenha vida e vida em abundância. E a abundância de tal forma que Jesus Cristo foi trocado, a vida dele foi trocada pela nossa. E desde o instante em que nós quebramos a nossa aliança, ele trabalha de forma incessantemente, ele trabalha incessantemente para enxergarmos essa verdade, com o desejo de nos atrair para junto dele. Esse é o pensamento dele também, nos atrair para junto dele o tempo todo. Esse é o pensamento dele. Está distante de mim? Venham para perto de mim. Está distante de mim? Venham para perto de mim. Perto de mim vai ter suprimento, que foi o que nós oramos aqui, muitas famílias sem suprimento. Perto de mim vai ter saúde, muitas pessoas, como eu, que estou com problema de saúde. Problemas emocionais perto de mim vai ser resolvido. Todas as necessidades venham para perto de mim. Que todas as necessidades vão ser resolvidas. Vós que estáis oprimidos, venham. Buscai de mim. Pode vir. Aqui tem. Esse é o pensamento que ele tem a respeito de nós. Para que a gente se aproxime dele cada vez mais. Então ele trabalha de forma incessantemente para que a gente esteja junto dele. Isaías 64:4 relata: desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. E aqui basicamente tem a essência do pensamento de Deus, né? Além de tudo isso aí que eu já falei, que ele tem a nosso respeito, é que ele trabalha desde a antiguidade para nós que espera por ele. Esse é o pensamento também que ele quer, que a gente nunca desista no meio do caminho, mas que a gente continue esperando pela volta dele. Um Messias nos foi prometido lá para Israel. Israel não aceitou. Eu vim para o que era, eu vim para os que é, eu vim para os meus não me aceitaram. E aí nós, os gentios, tivemos essa oportunidade. Só que ele foi. E ele disse que vai retornar. E aqui está. Ele trabalha incessantemente para nos atrair e não quer que nós desistimos, como fizeram aquelas 5 virgens, aquelas 5 loucas que desistiu e deixou as suas lamparinas apagar, o azeite acabar. Em 1 Coríntios 2,9 tem uma mesma leitura, mas de uma forma diferente, de
Isaías 64:4, que diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se os pensamentos de Deus são insondáveis, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. E é esses os pensamentos, é isso que Ele tem projetado e planejado para nós. E nós não podemos desistir, temos que continuar esperando. Não podemos deixar o azeite da lâmpada acabar. Não podemos deixar a chama, não vou nem dizer acabar, ela não pode nem diminuir. A senhora Gislene falou de fé, que a fé não pode, ela não pode diminuir, ela só tem que aumentar, só tem que aumentar. Outra situação que a gente precisa entender também é que a nossa vida, ela está em Deus. Colossenses 3:3 diz: porque já estáis mortos, tem a minha cara, né? E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se está escondida, se a nossa vida está escondida em Deus, o que é preciso a gente fazer? Eu já até falei uns tempos aí para trás, em uma outra palavra, nem lembro qual, a respeito de um mapa. Lembram? De um mapa do tesouro? Nós temos que correr atrás desse tesouro. Então, se está escondida, a gente tem que procurar. Nós temos uma vida aqui? Temos. A nossa vida é plena? Não. A nossa verdadeira vida, ela está escondida. A que nós estamos vivendo aqui, cheio de defeitos, cheio de pecado, cheio de doenças, cheio de enfermidades, cheio de dificuldades, cheio de temperamentos complicados, cheio de grosserias, cheio de dúvidas. Essa não é a nossa vida. A gente até pode ter uma vida plena aqui. A gente tem que caminhar até chegar à estatura de varão perfeito. E vamos tentar permanecer nela. Aleluia. Mas a nossa verdadeira vida ainda está escondida em Deus. E nós temos que garimpar obstinadamente como a gente garimpa, procura um tesouro. Amém? Outra situação que a gente precisa entender do que Deus tem para nós é que o nosso entendimento seja conforme a sua palavra. Observe que a gente está caminhando bastante no Salmo 119, né? E o versículo 169 desse mesmo Salmo diz: chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. A palavra é quem abre e limpa os nossos olhos para enxergar com entendimento e com clareza. Ainda que, observando os seus preceitos, observando as suas palavras, existe a possibilidade do erro, existe a possibilidade do pecado, visto que a nossa visão, eu estou até sem óculos, que a nota aqui está grandão, viu gente? Aqui está grandão. Visto que a nossa visão é limitada e repleta de emoções. Muitas vezes não percebe as ciladas propostas ao longo do caminho. Ou seja, assim como a nossa visão natural é a nossa visão espiritual. Ou seja, ela pode ser míope, ela pode ser hipermétrope, a hipermetropia, e ela pode ser astigmata, né? Astigmatismo. A nossa visão espiritual. O que isso quer dizer? Se é míope, não enxerga longe. Se tem hipermetropia, a visão é desfocada. Se tem astigmatismo, a visão é distorcida. Então, a palavra ela vai abrir a nossa visão. Vai fazer com que a gente enxergue longe, vai deixar de ser distorcida e vai dar foco na nossa visão. Desta forma, os pensamentos de Deus que Ele está tentando semear e jogar na nossa mente, nem sempre Ele vai
chegar como Deus quer que ele chegue. Qual é a forma que ele quer que chegue? Da forma que ele quer. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. É isso que ele quer que chegue na nossa mente. Então, a partir do momento que a gente tentar corrigir, for a um oftalmologista espiritual, vamos dizer assim, e ontem na oração lá no Monte, Cleito trouxe algo revelador a respeito dessa situação, nós vamos conseguir enxergar melhor. Porque na forma que a gente se encontra, os pensamentos que porventura Deus está semeando em nossa mente, ele não chega, e o que chegar é como aquela semente que cai à beira do caminho, aos poucos eles são substituídos por nossos próprios pensamentos, ou que pensamos até ser nossos, que muitas vezes não são nossos, né? E aí, por que eu digo isso? Porque a mente é o maior campo de batalha existente na face do mundo. Hã? E mente, né? A mente mente. Essa é Valnice Milhomes, né? A Joyce Maia, que tem aquele livro O Campo de Batalha, né? Da mente, o campo de batalha. Então, quem vence essa batalha, conquista. Conquista o quê? Conquista a mente e conquista os nossos pensamentos. E só tem uma guerra a ser travada neste mundo. Eu costumo falar, ou é natural ou é espiritual. Natural não. A guerra, dois exércitos, né? Dois exércitos. Só existem dois exércitos. O reino, como eu gosto de falar, o reino dos céus, o reino de Deus, e o reino de Satanás. E os dois estão degladiando o tempo todo por nossas vidas. E esse campo é aqui, ó, é o que semeia na nossa mente, é o que a gente permite que seja semeado. Aquele que conquistar vai vencer a guerra. E muitas vezes, os pensamentos que estão aqui não são os pensamentos de Deus, que Ele tem a nosso respeito, e o fim que nós queremos não é o que Ele vai dar, mas vai ser o que o outro lado, o lado das trevas, entregou na nossa mente, e que a gente resolveu acatar. O fim acaba que muitas vezes a gente acha que está escolhendo o fim correto, mas não somos nós que estamos escolhendo. Ele está sendo lançado dentro da nossa mente, e a gente acha que sou eu, porque eu não penso desse jeito, porque eu não vejo assim, porque eu não entendo dessa forma, mas nós acabamos de ler para que a palavra abra o nosso entendimento, para que os pensamentos que ele tem a nosso respeito possam permanecer. Aleluia! E esse é o maior perigo, esse eu aí. Eu não acho isso, eu não penso isso, eu acho que não tem nada a ver. Tem um certo louvor aí que fala, né? Tem nada a ver. Isso é normal, tem nada a ver. Mas é normal mesmo, é normal para os padrões e condutas que não estão de acordo com a lei e com os preceitos do Senhor. Aí é normal. Em 1 Coríntios 16b, diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente dele, e ele é que sabe o pensamento que tem sobre nós, eu também tenho que ter esse entendimento. Tenho que buscar a palavra, tenho que buscar esse entendimento conforme a mente de Cristo, conforme seu padrão, conforme seus preceitos, sem essas questões de que eu não entendo isso, eu não acho isso. Não entendeu? Não acha? Consegue? Se coloca não concordo, coloca na presença dele e pede para que
ele mesmo explique. A Bíblia se auto-explica e nós temos, Aleluia. como eu falei antes, o Filho foi, mas ele mandou o Consolador. E junto com a palavra, glória o a Consolador vai inculcar cada vez mais. Basta que a gente entenda isto. Aleluia. Se temos a mente, também temos os seus pensamentos. Se temos seus pensamentos, também temos o seu espírito, acabamos de falar, que nos ajuda a enxergar, assim como a palavra, ele vai nos ajudar também a enxergar com nitidez, com clareza, independentemente da distância que nós estamos. Nos vai fazer enxergar com nitidez e com clareza. Basta a gente buscar. Apesar dos pensamentos de Deus a nosso respeito, o que chama a atenção, como eu já falei ali atrás, é que mesmo observando os seus estatutos, muitas vezes correndo, buscando, clamando ao Espírito, nós estamos suscetíveis ao pecado. Eu fiz questão de repetir isso aqui. E andar desgarrados. Exatamente o que diz o escritor do livro do Salmo 119. Nós vimos lá que ele fala a palavra para dar entendimento, que bem-aventurados irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Então ele está falando o tempo todo a respeito da lei do Senhor. Mas ele declara que, e enfatiza, primeiro ele enfatiza ainda, que ama e medita na lei do Senhor todo dia, além de todos esses outros que nós já falamos. Eu amo a tua palavra e medito nela todo dia. Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Só que ele declara que em determinado momento da sua vida que anda desgarrado. É o último versículo do Salmo 119, o 176. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Medita na lei do Senhor todo dia. Mas clama ao Senhor porque está desgarrado e anda errante. Tem possibilidade de estar meditando na palavra do Senhor todo dia e andar desgarrado? Tem. E aqui ele está declarando isso. E se a gente pega o Salmo 119, salvo engano, uns 3 ou 4 versículos só, não vai ter a palavra estatuto, a palavra mesmo, estatuto, preceito, lei, uns 3 ou 4 versículos somente que não vai ter escrito isso nesse Salmo de 176 capítulos. E aí ele pega e diz, procura. E isso aí nos faz lembrar do filho pródigo, que declara que cai em si naquele determinado momento, quando que ele vai embora, pede as coisas do seu pai, e ele declara e clama ao pai, que na verdade o pai nunca o deixou, foi ele que deixou o pai, né? E que nunca deixou de procurá-lo. E o pai, quando o encontra, ele se alegra, ele o abraça, ele o beija, ele celebra e ele restitui tudo que tinha com seu pai. Ou seja, o pai restituiu, celebrou, beijou, pôs anel, deu as vestes, fez festa. O fim que Deus deseja. É um pedaço de Jeremias 29, 11 aqui também, um pedaço do filho pródigo. Por isso que, se mesmo caminhando na palavra, meditando nela o dia todo, eu tenho a possibilidade de cair em pecado, de andar desgarrado, a necessidade de vigiar e orar constantemente, incessantemente, para que nossos caminhos não se afastem dos caminhos do Senhor, para que os nossos pensamentos sejam os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito.
Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E depois de tudo isso, para permanecer em pé, ainda tem algo a ser feito. Eu vou parar por aqui, mas porque tem muito mais, né? Mas citar só mais uma coisa. Hã? A segunda parte. Semana que vem. Eu estou falando agora a segunda parte. E depois... Continuação. Estou continuando. E depois de tudo, para permanecer em pé, é fundamental observar o Salmo 137, 4 e 5. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Agradar do Senhor, agrada-te do Senhor. Não é eu me agradar do Senhor porque o Senhor está fazendo as coisas por mim, não. É o contrário. É eu ter que fazer as coisas para que o Senhor se agrade de mim. É eu ter que andar segundo os seus preceitos. Sou eu. Perdão aí, gente. Sou eu que tenho que andar segundo os seus preceitos. Sou eu que tenho que andar segundo o padrão que foi determinado lá no seu caminho, na lei do Senhor, conforme o padrão, e o padrão é Cristo. Esse agrada-te do Senhor significa isso. E não é o Senhor que tem que se agradar de mim, não. O Senhor não precisa da gente, e a gente não tem como agradá-lo de forma nenhuma. Nós é que temos que fazer com que... Eu inverti ali, né? Nós que temos que nos agradar dele, mas ele se agradar pela nossa conduta. E a parte B aqui do 37, aliás, o versículo 5 do Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Esse confiar significa conforme a sua vontade, conforme os seus pensamentos. Ele não projetou um pensamento? Né? Ele não falou lá, eu que sei os pensamentos que tenho? Se ele tem esses pensamentos, e eu tenho a mente de Cristo, eu consigo ter acesso ao que ele pensa de mim. Agora, o que ele pensa de mim? E aí eu falei, o que eu desejo lá no início, né? É uma vida boa, uma vida maravilhosa, mas o pensamento que ele tem, às vezes não vai ser essa vida boa, essa vida maravilhosa. A gente pega e olha para Paulo, a gente pega e olha lá para os primeiros cristãos, e a gente olha para os dias de hoje, já está começando a acirrar, e logo, logo a gente não vai ficar numa distância muito grande do que estavam lá. E aí, a gente vai querer entregar o nosso caminho ao Senhor? Então, esse entregar significa andar segundo a tua vontade. O nosso caminho tem que ser entregue ao Senhor, confiando que Ele tudo fará, como está escrito. Ou seja, nos dará o fim que nós desejamos. Mas isso vai acontecer, sim. E aí eu volto a repetir. Seguindo um padrão, seguindo os seus preceitos, seguindo suas leis. E não é por acaso que nesse Salmo 119, a palavra segundo, e com suas variações, que às vezes vai fazer segundo, ou os sinônimos, né, as variações do segundo, conforme, desta forma, aparece 19 vezes no Salmo 119. Vai aparecer 19 vezes. Então o salmista, quando fala alguma coisa, que a nossa mente seja segundo a mente de Cristo, que nosso caminho seja segundo o seu preceito, seja segundo o vosso caminho. Não é segundo a minha vontade, é segundo a vontade de Deus. O interessante é que eu volto a frisar. Então quer dizer que a vontade de Deus é a nossa vontade? Dentro do padrão e o caminho que Ele determina.
Só que esse padrão, ele já está aqui guardado nesse Winchester. Eu costumo dizer que o meu Winchester está já com a memória, já está uma vaga lembrança. O Cleiton que o diga. Mas isso é fato. Essa memória está aqui. Os pensamentos que Deus tem a nosso respeito está aqui. Precisamos ativá-la através da mente de Cristo, através do Espírito Santo, que nos faz lembrar de tudo aquilo que nós estamos esquecendo. Meu Deus! E desta forma nos encontrar no nosso caminho, permanecer no nosso caminho, bem-aventurado o varão que anda no seu caminho, segundo, andando conforme a lei do Senhor, que é irrepreensível. Então tem que ser dessa forma. Agindo dessa forma, os desejos do nosso coração serão realizados. Amém? Amém. Senhor nos abençoe, o Senhor nos dê graça. E que neste dia os pensamentos do Senhor, que verdadeiramente Ele colocou em nossa mente, os desejos dEle, que Ele colocou em nós. Eu costumo dizer que nós, quando nascemos, nós nascemos com um espaço no coração que ainda tem que ser preenchido, que é exatamente a falta e a necessidade de Deus em nossa vida. A gente volta e meia, a gente consegue ver, a gente consegue as pessoas dizer que em determinado momento vai dar um tempo para poder buscar, porque está sentindo falta de algo. Essa falta de algo em nosso coração, ela é proposital. É para que a gente não deixe de garimpar, de buscar esse tesouro que não é perecível, esse tesouro que não gera ferrugem, esse tesouro que não pode ser roubado. É esse tesouro que é esse sentimento, essa lacuna que há em nosso coração, é exatamente para que a gente possa garimpar e encontrar esse tesouro. E não simplesmente buscar um conceito onde a gente possa estar simplesmente bem conosco mesmo. Que o Senhor, que o seu Espírito Santo possa nos dar entendimento verdadeiro, como está escrito, entendimento da tua palavra. Que o seu Espírito Santo possa descer sobre cada um de nós, sobre a nossa mente, a vontade, os pensamentos e os planos de Deus sobre a nossa vida. Que nós possamos, segundo o seu entendimento, segundo a sua palavra, segundo o seu Espírito Santo, entender, buscar e permanecer nesse caminho que é o padrão conforme o Senhor, seu Filho Jesus Cristo. Que a cada dia o nosso proceder seja transformado pela palavra, seja transformado pelo teu Espírito Santo. Que a cada dia, a cada pisada, a cada passo que a gente der errado, de forma errada, a gente possa se arrepender e a gente possa mudar o rumo, possa mudar o caminho. Que em muitos casos que a gente já tem errado e já vem errado há muito tempo, errando, mas a gente não entende, a gente não aceita que a gente está errado, que o Espírito Santo e a sua palavra possa nos mostrar, nos identificar que verdadeiramente o nosso coração está transitando por caminhos que não os caminhos conforme os padrões de Deus. E esses caminhos possam ser transformados a partir da nossa mente que se alinha à mente do seu Filho Jesus Cristo. Eu te louvo, Senhor, te glorifico, porque todos os dias o Senhor não nos deixa ficar desgarrados. Nós estamos orando, nós estamos meditando, nós estamos vigiando, mas nós também estamos tentando agradá-lo.
e estamos entregando o nosso caminho ao Senhor. Só assim, Senhor, nós estaremos verdadeiramente preparados para poder morar contigo. Não nos deixe esquecer, Pai amado, que nesse trajeto, nesse caminho, a gente venha ser egoísta. Não nos deixe esquecer que esse egoísmo também, Pai amado, é estar fora do caminho, como foi orado hoje aqui, de forma incessante, sobre as vidas que estão necessitadas, não somente, Pai amado, de questões físicas, de questões de mantimentos, mas muitas vezes com a alma amargurada, necessitando de uma palavra amiga, de um abraço, de um carinho, que nós também possamos, Pai amado, ser esse caminho na vida daqueles que estão necessitados. Amém. Em tudo, Pai amado, nós te louvamos e te glorificamos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.